né? Seria a minha primeira participação desse ano. Antes de fazer a oração, eu vou ler um trechinho desse livro que eu estou lendo, que é o Jesus Voltando, rapidinho, depois a gente faz a oração. É um trecho onde Jesus conversa com 32 leprosos, né, quando ele aparece após a sua desencarnação, né? Então ele diz assim: a paz seja convosco, a minha paz vos dou, porque deixo a esperança. Na verdade vos digo que foi a dor que me trouxe aqui, porque meu Pai quer que todos os que sofrem sejam consolados, e os que sabem sofrer, bem-aventurados. Todos vós vos encontrais em fardos pesados e julgos tenazes, com cruzes em vossos ombros. Necessário se faz que carregueis com coragem, que não blasfemeis, que não injurieis, que não odieis, que não critiqueis, que não faleis mal de ninguém, nem culpeis o outro pelos vossos males. Deveis todos agradecer a Deus a oportunidade de viverdes juntos pela força da amizade, para que possais falar, como eu falei, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não estais aqui por simples acaso, que jamais existiu, e sim por força da lei, que reúne sempre os da mesma espécie de condições morais para o mesmo objetivo de limpeza espiritual. Eu vos convido para a luz de Deus. Eu vos convido para a libertação espiritual. Eu vos convido para o conhecimento de vós mesmos, pois quem conhece as suas próprias forças passa a conhecer o que deve fazer em seu próprio benefício. Eu achei muito bacana essas falas de Jesus, né, que traz nesse livro. Vou compartilhar com vocês aí. Então vamos todos relaxar mais uma vez e agradecer a Deus a oportunidade por estarmos aqui reunidos, né, em seu nome, mais uma vez, a realização desse nosso estudo. Que Jesus possa nos intuir e fazer com que aprendamos, né, mais uma lição desse estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Isso aí, Ana. Passa aí o bastão para você continuar o estudo, né? O capítulo 14, né? Os Reinos da Vida Eterna. Bom, no último domingo a gente tinha parado, então, ali na parte, assim que Fabriciano acaba de conversar com o André Luiz, a gente vai observar um pouco a cena com o André, de dois irmãos encarnados que estão ali no velório e que eles começam a relembrar ali a história de Dimas. E eu acho essa parte bem significativa, porque às vezes a gente esquece de vigiar, né, o nosso comportamento quando a gente está no enterro, né? Então a gente vê ali no enterro as pessoas relembrando histórias difíceis, relembrando brigas, relembrando erros que a pessoa cometeu. E eu, particularmente, só fui ter dimensão do quanto isso impacta, né, a pessoa que está ali, o trabalho da espiritualidade lendo esse livro, né? E aí eu fiz a anotação de que a gente é lembrado, assim, o quanto esses pensamentos atrapalham o trabalho da espiritualidade, porque eles estão ali prestando um amparo a Dimas, igual o Vicente já tinha comentado, né? A espiritualidade, o Dimas cuidava da oração dele, mas ele não cuidava do lar. Então a espiritualidade, além de ter que cuidar dele, tinha que cuidar das energias que estavam circulando lá, dos espíritos que estavam entrando no lar, e aí eles ainda tinham que lidar com todos esses pensamentos que estavam tendo ali. E o que parece, assim, muita bobagem, né, assim, eu só estou relembrando uma história, causou uma perturbação imensa no Dimas, né, que já estava ali num processo delicado ali no colo da mãe,
um outro espírito chega, né, porque o nome dele é invocado, então ele vem ali também para perto do Dimas, criando uma perturbação. A espiritualidade tem que fazer todo o processo de acalmar o Dimas de novo, né, para ele continuar, né, o processo de recuperação. Então, a gente passa ali algumas páginas acompanhando um pouco mais dessa história. E aí, isso me remeteu um pouco a uma fala do Ezequiel, quando ele fala com a gente, né? Eu preciso ir porque o trabalho é muito, né? E às vezes é isso, assim, parece assim que a espiritualidade trabalha muito pouco, que tudo é muito fácil, e a gente não tem dimensão da carga, né? Que eles carregam ali, né? Enquanto eles estão nos amparando, enquanto a gente está encarnado, e depois que a gente desencarna o trabalho que continua sendo feito, né? O enterro deles. Bom, também, isso tudo também me remeteu muito na importância do evangelho no lar, né? Porque é uma forma que a gente tem de se proteger, né? E às vezes eu fico pensando, assim, que às vezes a gente que é espírita, a gente precisa vigiar um pouco mais. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu vejo que a gente está dentro da casa, eu falo até por mim. A gente recomenda, por exemplo, o evangelho no lar. Mas aí, muitos de nós não fazemos o evangelho no lar. A gente recomenda a água fluidificada. A gente mesmo não faz o uso da água fluidificada. Então, a gente recomenda um monte de coisa, a gente se sente na propriedade de dizer um monte de coisa para o próximo, mas a gente não aplica. Isso são formas da gente auxiliar o trabalho da espiritualidade, né? Porque se a espiritualidade tem que ficar ali, cuidando da gente numa coisa que desse tamanho que a gente pode fazer para contribuir, esse tempo podia ser desviado para outras coisas muito maiores, muito mais significativas do que cuidar de uma coisa tão simples. Então, isso me remeteu. Bom, Vicente, só para eu saber, até aqui, você quer que eu leia alguma coisa específica? Porque para mim já está caminhando mais para o final. Você está com esse livro assim, né? É o novo? Tô. É o novo, né? Tá. Vai na página 220. O Dimas, ele questiona o Fabriciano, né? O Fabriciano, ele questiona ele sobre as questões da proteção. E ele pergunta se todo mundo tem proteção conforme o Dimas está tendo. E aí ele pega e fala que não funciona desse jeito. E aí ele pega o caso, aí ele conta para ele o caso de uma companheira de trabalho. Está aí no último parágrafo, na 220, isso poderia acontecer, temos precedentes, é aí que ele dá sequência nisso. Eu queria que você lesse aí até o outro lado do capítulo, seria muito interessante. Que fala sobre uma parte de um suicídio sem intenção. A gente conversou um pouquinho semana passada, mas tá bom, vou ler. Eu vou ler então a pergunta. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Riu-se Fabriciano com franqueza e retrucou. Isso poderia acontecer, temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, ainda pelas disposições sadias que demonstrou no campo de benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rugas entre ela e o esposo, tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto.
Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis. Dentre a admoestação salutares que lhes endereçavam. Entanto, pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantemente tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte em face das virtudes potenciais de que era portadora. O diretor da comissão de serviço a que se filiara a imprevidente amiga recolheu-la por espírito de compaixão, em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Bom, isso é para mostrar para a gente o seguinte: nós temos que ficar atentos com a forma de vida que nós escolhemos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou lá no grupo Maria Francisca, eu estou tranquilo, se eu desencarnar amanhã, o Ezequiel vem, vai me buscar, meu mentor vem, vai me buscar. Ele está contando o caso aqui de uma mulher, porque ele faz um comparativo com o Dimas, porque o caso do Dimas realmente é um caso excepcional para a gente poder refletir sobre nós mesmos, né? Se você parar para pensar, olha para você ver, Dimas era um trabalhador, Dimas era fiel, Dimas era dedicado. Mas o que aconteceu? O Dimas não gerava proteção para o lar dele. E ele não era dado às orações que nós deveríamos fazer dentro dos nossos lares. E por que isso? Às vezes a gente não para pensar sobre a importância das orações, né? Quando nós estamos orando, nós estamos impregnando o nosso ambiente de boas vibrações. Lembrando que a oração não é petitório, não. Meu Deus, me dá isso. Meu Deus, me dá aquilo. Meu Deus, resolve isso. Meu Deus. Isso é petitório, isso não é oração. Então, as orações sinceras que saem realmente do coração, elas impregnam o ambiente. E por que isso? No livro Espinhos do Tempo, nós temos um livro interessantíssimo, chama Espinhos do Tempo, né? Ele conta o caso de uns escravos e de seus senhores. E a Sinhá era muito boa para os escravos, e o senhor é muito ruim para os escravos. E eles vibraram tanto para ele, negativamente, os escravos, que ele acabou morrendo. Só que quando ele morreu, ele decidiu ficar dentro da casa velha, né, de onde ele morava. Mas a Sinhá era tão boa e ela poderia prejudicá-lo, ele poderia prejudicá-la tanto, que todas as vezes que ele aproximava dela em espírito, que ele voltou para casa, ele tomava um choque e afastava dela. Mas por quê? Porque ela tinha o costume de manter as orações dentro do lar. Então, às vezes era um agradecimento sincero, às vezes, né, era uma dificuldade que surgia, ela vinha ali dialogar, né, com Deus, na nossa forma de dizer. Então, ela acabava gerando o quê? Energia eletromagnética, e a energia eletromagnética, os espíritos fora do corpo têm maior sensibilidade a elas. Razão por que eles tomam choque. É isso. Muito bem lembrado aí, tá? Então, é para a gente refletir, para a gente pensar
para nós não sermos mais um caso idêntico ao que ele relata aqui dessa mulher, né, que era uma trabalhadora, mas que ao desencarnar, o mundo espiritual não permitiu nenhum tipo de permissão para que ela fosse amparada no seu desenlace, né? E por compaixão, os companheiros apenas puderam cortar os laços dela e um deles auxiliou ela a sair daquela situação para que ela não ficasse presa ao corpo em decomposição, mas ela ficou à mercê de si mesma, em razão do desejo dela de morrer. Só para a gente pensar. Fernanda quer falar, levantou a mão, quer falar, Fernanda? Na verdade, era uma pergunta, porque, por exemplo, num lar onde tem, né, um grupo maior de familiares, né, no caso do Dimas lá, as portas estavam abertas, né, para qualquer entidade entrar, porque não tinha-se o hábito. Né? Numa casa onde a gente conhece algumas pessoas que têm no mesmo núcleo familiar, debaixo do mesmo teto, pessoas crentes e descrentes, inclusive, né? É possível, somente com a prece sincera, como você citou aí, Vicente, de uma única pessoa haver a proteção dos outros moradores ou a baixa, né, o baixo padrão vibratório desses outros moradores deixariam essa brecha aberta, mesmo que a pessoa estivesse, ou só ela que teria essa proteção, como você está citando? A oração que você faz dentro do lar, indiretamente, ela acaba atingindo todos são beneficiados. A gente nem está falando aqui de proteção especial ou individual, não. A gente está falando de proteção para o lar. Essa eu acho que eu posso falar até por mim mesma, Fernanda, que eu faço o evangelho do lar sozinha. E o meu marido, ele não acredita e ele vai na linha contrária. Mas desde que eu comecei, tudo dentro de casa acalmou. As coisas só se dificultam quando eu, por exemplo, eu deixo de fazer por algum motivo, ou eu deixo cair o meu padrão vibratório. Mas, assim, é nítido, assim, que ele, por exemplo, ele acalmou. Ele é uma pessoa muito agitada. Então, quando é que eu até brinco com ele, falo, tudo que você quer fazer, você faz da porta para fora. Da porta para dentro, eu já estou fazendo a minha parte. Você faz as coisas aqui por fora. Não coloca nada dentro de casa, não. Porque eu acho que a espiritualidade, ela vê, né, que tem um esforço, tá tendo um esforço e a gente, nada fica sem amparo, né? Não tem, mesmo quando a gente faz aquela oração mais repetitiva, assim, a gente não fica sem resposta. Então, acho que até assim. Eu acho que também esse capítulo, para mim, também mencionou muito, né, que a gente já teve algumas discussões, né, a espiritualidade volta e revolta falando, né, não é porque a gente trabalha dentro de uma casa espírita que a gente vai ter todo o auxílio, se precisar a gente vai sim ficar ali no corpo por alguns dias, e eu acho que não é à toa, né, que o Ezequiel tem falado de novo, para a gente largar a timidez, né, os espíritas largarem a timidez do lado, né, e trabalhar, porque a gente sabe que também não é só o trabalho, né, que vai nos dar garantia de alguma coisa se não tiver a mudança de comportamento. Então, eu até conversei em um outro grupo, né, eu estou na casa há um pouco mais de um ano e, para mim, toda semana o Ezequiel está falando a mesma coisa, né? E não é à toa, porque a gente não ouve o que ele está dizendo, né? De rever as nossas atitudes, rever os pensamentos, não pensar na gente primeiro, né? Às vezes a gente está com a agenda super ocupada, mas isso não inviabiliza ali a necessidade dos outros, né? Então, acho que ser espírita é isso, né? Em alguns momentos a gente se deixar de lado porque tem outro que está num sofrimento muito maior e você vai ser auxiliado ali também no processo, então. A Patrícia levantou a mão e o Mauro também. Primeiro a Patrícia e depois o Mauro. Bom, gente, tem muito a ver com isso, né, que a gente está conversando,
justamente o segundo conto desse livro, porque trata-se de vários desencarnados que chegam no outro plano e começam a andar sem rumo por zonas umbralinas, né? E eles com fome, com cansaço, perdidos, eles começam a se perguntar por que eles estavam ali, se todos eram missionários não, eram representantes de várias religiões, não fala se é espírita, se é evangélico, nada disso, só que eles eram ligados a religiões e professavam a religião. Mas aí aparece um espírito iluminado e interpela essa turma, né, perguntando por que eles estão tão revoltados. E eles falam que cumpriram com todos os ensinamentos de Cristo, né, e que fizeram todas as suas obrigações e que não estavam entendendo por que eles estavam ali, né? Então, assim, mesmo de revolta. Então, esse espírito começa a fazer uma série de perguntas para eles, né? Então, ele fala assim: vejamos, respondei-me em sã consciência, quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? E aí, eles, muito a contragosto, têm que responder não. Aí o anjo continua: considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Eles, não. Negaste a personalidade egoística? Suportaste vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes os vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes, 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Venceste os dragões do discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. Então, anjo, né? É fácil a dedução do final do conto, né? Porque uma coisa é você ter falas, outra coisa é você ter atitudes e ações, né? Então é isso. Bem lembrado. Vamos. Dentro desse mesmo assunto, a gente às vezes vai à frente no texto e volta. Porque eu até deixei marcado aqui a seguinte pergunta: nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? E aí vem a resposta, né, para a gente também. Nem todos, confirmou o interlocutor. Todos os fenômenos contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistências indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, assim, é porque que eu voltei nesse ponto aí. Porque realmente a gente cria, né, aquela primeira imagem que, no momento da nossa passagem, né, já está predisposto a ter toda uma equipe lá fazendo desligamento, fazendo condução e etc. Né? Então, a gente teria, assim, vamos falar assim, um certo privilégio. Né? Então, a gente vê que isso não existe. E culminou aí, logo no próprio texto, mostrando que um dos problemas que tínhamos aí, que o Dimas tinha, né,
a questão do culto no lar, que ele não tinha, e esse problema também facilitou, no caso, um outro item mais à frente que a gente vai ver, que foi a entrada dos amigos espirituais em função de um comentário ruim que teve mais à frente. Eu não sei se a Ana vai passar nesse assunto novamente, mas é importante a gente lembrar. E eu fiquei realmente, esse texto, nessa parte aí, me chamou muita atenção, que a gente, hoje a gente entende que não são sonhos, né? Vamos colocar assim, resumidamente, para não perder o tempo e nem o foco aqui, como avisos espirituais, né? Um momento onde eu tinha uma cena que eu morria, né? E ficava aguardando lá, né? Acompanhei o corpo e fui enterrado, tal, né? O corpo foi enterrado e tal. Eu não quis ficar no cemitério, tentei voltar para casa e tal, e fiquei lá aguardando a espiritualidade me conduzir, e nada disso aconteceu, né? Então, quer dizer, não tinha mérito para isso, né? Tanto não tinha que, na hora que eu passei na porta da casa espírita, eles falaram comigo, né? Você deveria ter vindo mais vezes aqui, né? E eu tentava achar a porta da casa espírita para entrar, não achava nem a pau, né? Então, ou seja, eles não deixaram eu entrar, não encontrava a porta, né? Então, assim, eu mal... E isso é uma sequência bem longa de sonho. Eu sonhei uma parte um dia e na outra parte eu sonhei no outro dia. Então, sonho com continuação, né? A gente entende hoje que realmente foi um aviso mesmo. E isso é bem importante para a gente, porque nessa questão aí do culto no lar, a gente, muitas palestras eu já ouvi, aonde as pessoas pedem, né? Levanta a mão quem faz o culto no lar aqui. E aí, na casa espírita, e fica difícil, né? São poucas as pessoas que levantam a mão. Então, a gente agora tem um esclarecimento muito importante aí da consequência, né? E nem todos os familiares vão querer fazer o culto no lar com a gente, né? Então, é importante que a gente realmente mantenha essa disciplina aí, né? Nesse assunto aí, só isso que eu gostaria de falar. Mauro, o interessante disso tudo que você está falando aí, a Ana também comentou, né? A Patrícia. Eu acho que falta para a gente, às vezes, é disciplina, né? Porque nós, mesmo sendo espíritas, somos muito indisciplinados. E eu acho que a gente só consegue mesmo atingir esse objetivo nosso de conseguir chegar onde, seguir o caminho de Jesus, através da disciplina. Porque muitas vezes a gente começa a fazer, por exemplo, a questão do culto no lar. Você pode começar a fazer e tal, de repente você cansa e deixa de fazer, porque surge de alguma maneira alguns imprevistos, algumas coisas que fazem com que você desista. Né? E o que eu observo também é o seguinte, que além dessa indisciplina nossa, esses estudos todos, eu acho que vêm para nos mostrar e ter a persistência de continuar no caminho, né? Por exemplo, a questão de tudo que fala sobre o Dimas, né? Essa questão toda que está falando aí também dos estudos, para nos mostrar qual caminho seguir. E muitas vezes nós somos praticamente cegos, né, cara? A gente não segue a coisa correta. Esse livro que eu estou lendo aqui mesmo, que o Ezequiel me indicou para ler, que é Jesus Voltando, eu estou amando esse livro. Por quê? Ele conta a história da conversa de Jesus com vários dos seus discípulos, né, quando ele voltou no terceiro dia após a ressurreição. Em cada encontro, ele dá assim, o caminho que nós devemos seguir. E praticamente coincide com muitas coisas das obras do André Luiz, que a gente estuda, né? Porque, igual o Vicente mesmo já falou aí, às vezes a gente acha que vai ser amparado pela espiritualidade quando a gente chegar do outro lado de lá. Mas a gente só vai ter esse amparo se a gente realmente seguir os preceitos de Jesus. Senão, não tem essa. Às vezes a gente acha que está trabalhando no bem, está fazendo tudo, mas na verdade não está. A gente está fazendo para o nosso, né? Satisfazer o nosso ego,
vezes, o nosso egoísmo, a questão da vaidade, e não é uma coisa sincera, né? Então, isso me chamou muita atenção. Quer falar, Iana? Está com a mão levantada, Ana? Eu estava tentando desmutar, estava me botando e desmutando. Mas é porque isso que você falou da disciplina, eu acho um ponto importante, porque a gente não tem dimensão, às vezes, por exemplo, o evangelho no lar, né, que parece uma coisa boba. A gente esquece que o evangelho no lar, quando a gente começa a fazer, eu já li em mais de um livro, que uma equipe passa a te acompanhar durante o evangelho no lar. Então, espíritos que estão precisando de ajuda são colocados ali naquele momento do evangelho no lar. Não sei se isso é verdade, você pode até esclarecer. Mas que tem um grupo de espíritos, né, que estão ali precisando de ajuda, eles são colocados ali naquele momento de evangelho no lar para eles serem auxiliados. Ou algum espírito que você vai dar passagem ali numa reunião mediúnica que precisa ser colocado perto de você, ele vai estar ali. Então, Ana, oi. Tem um relato de uma amiga minha que é espírita, que trabalha na reunião de quinta-feira, e ele é médico, e ela participava dos cultos no lar e aqui em casa, toda segunda-feira às 19h30. E um delas, ela ficou olhando assim em volta, assim, ela falou assim, ali temos 200 pessoas aqui nesse culto. Ela falou assim, o povo está ali atrás pegando água, e eu tô vendo assim, é gente demais, é muita gente. E numa reunião mediúnica de quinta, uma senhora, o espírito de uma senhora deu facilidade e comentou assim, eu ia lá no culto dessa casa, só que eles não deixam a gente entrar, não. Eu não entrei, não, viu? Ela falava assim, eu não entrei, não. Mas aí eles falaram que eu não podia mais ficar, não, que eu tinha que ficar aqui. Mas eu acompanhava vocês lá. Então, isso eu acho que responde. Então, tipo assim, quando a gente deixa de ter esse compromisso, que parece uma coisa muito pequena, um monte de espírito ali, né, tá deixando de ser ajudado, porque a gente esquece, igual o Vicente já falou mais de uma vez, né, a gente não é médium da casa, a gente é médium na vida, né, nada ensina mais do que o exemplo. Então, quando a gente deixa de ter compromisso, por exemplo, na quarta-feira, tá, a gente está ali, parece que a gente está ali só sentado, mas a espiritualidade está contando com a gente de estar ali sustentando. O Vicente precisa dessa energia, o Ezequiel. Então, toda vez que a gente tem disciplina, a gente desencadeia um monte de coisa. Se a gente parasse para pensar um pouquinho, acho que a gente teria até vergonha assim, de deixar de ter certas faltas de compromisso, o quanto a gente afeta, né, um grupo muito maior do que a gente imagina. Outra coisa também que eu tenho notado é o seguinte, essa questão do estudo, como que é importante, né? Se observar esse grupo aqui, nós começamos a fazer esse estudo na época da pandemia. Então, geralmente era 3, 4 pessoas, 5, hoje já tem quase 20 pessoas, né? Está crescendo. E eu fico vendo assim, mesmo a gente que está envolvido com os estudos da doutrina espírita, eu acho que nos esclarece muito, inclusive o próprio Ezequiel fala que não é que nós somos privilegiados, né? É muita responsabilidade, todo esse conhecimento que a gente recebe. Aí eu fico observando, por exemplo, ainda assim, a população, ela ainda se encontra, eu diria, cega, né? Em tudo que a gente começa, depois que a gente passa a ter um pouco de conhecimento, a gente vê, assim, realmente como é que a sociedade está caminhando para o lado errado, a gente passa a ver. Não fazendo uma crítica, né? Mas, por exemplo, no aniversário do Miguel, nós fomos no cinema. Eu, a Flávia e o Miguel nós vamos lá curtir um cinema. Eu queria ver lá o filme do Aquaman. Aí fomos lá assistir. Eu confesso que antigamente eu gostava de filme de ação, aquele negócio todo. Mas quando você começa... Aí eu fui começar a assistir o filme lá no cinema e você vê que só tem questão de luta, questão de vingança... o Aquaman ensinando o filho dele, conversando, tipo assim, bebendo cerveja, fazendo isso, fazendo aquilo, com a criancinha do lado. Então, eu diria que são conceitos que estão sendo passados para a população totalmente desviado daquilo que a gente aprende aqui na doutrina. Então o que eu vejo? Eu vejo uma população cega, surda e muda. Né? Então, por que às vezes acontece todas essas coisas que nós estamos estudando hoje? De muitas pessoas que desencarnam e ficam completamente perdidas, né, após o desencarne. E é difícil dessas pessoas enxergarem onde elas estão. E vários dos espíritos que a gente atende lá na sexta-feira, na reunião mediúnica,
estão completamente perdidos, não sabem onde estão, não sabem o que está acontecendo. Isso é o quê? É falta do estudo, falta da espiritualidade, falta de conhecimento, né? Eu acho que esse capítulo que você está estudando, que eu não participei na semana passada, eu não sei se é ele, fala se eu estiver errado, mas fala, por exemplo, assim, a questão do velório, como que as pessoas são despreparadas, né? Conversas que não tem nada a ver, acaba que prejudiquem muito a pessoa que está ali desencarnada, né? Então, se a gente, mesmo nós espíritas, como que nós estamos preparados, às vezes, durante o desencarne de uma pessoa doente querida? Por exemplo, Ezequiel tem nos falado várias vezes o seguinte: ninguém perde nada, nós não somos donos nem do nosso corpo. Então, eu não posso perder meu pai, não posso perder minha mãe, meu irmão, seja lá o que for, né? Porque a vida a Deus pertence. Então, quando a gente passa a conhecer isso verdadeiramente, a gente passa a agir de maneira diferente, mais equilibrado, aí a gente passa aquela energia mais tranquila para o espírito que está desencarnando. Se nós agirmos de maneira diferente, desequilibrada, como que é ruim para a pessoa que acabou de desencarnar, né? Eu acho que são esses ensinamentos que às vezes a gente tem que tentar levar o máximo de pessoas possível para que todos acordem, né? Quer falar aí, Fernanda? Willi, na sua fala aí, realmente eu comungo com ela, porque, sim, isso é o tempo todo, né? Você citou um exemplo aí, mas isso é o tempo todo. Então, quando você começa a abrir um diálogo nesse sentido, você não encontra ouvintes, né? Assim, esse cara tá maluco, tá vivendo em outro planeta, né? E aí é muito estranho realmente você despertar numa multidão dormindo, né? E aí fica a minha pergunta: os trabalhadores da última hora são os que estão começando a acordar para despertar o restante? Que a sensação que eu tenho é essa. E é meio apavorante, porque até mesmo para se despertar é um trabalho árduo, diário, né? Constrangedor, tem dias que é cansativo, né? Você sente, assim, até um baque mesmo, né? De vez em quando você tem até que tirar umas horas a mais para dormir, sei lá, porque o negócio é muito estranho. O interessante, né, Paulo, que eu vejo também é o seguinte: o tanto que a gente tem que aprender com Jesus, né? Porque se a gente for realmente seguir os passos dele, não é fácil, cara. Não é fácil. Os próprios discípulos falam assim: ó, quem for me seguir, igual o Vicente já falou, o próprio Ezequiel já falou, vai levar pedrada, vai levar. Muitos discípulos foram decapitados, né? Então, quer dizer, é um trabalho que não é fácil. Eu acho que a prova maior que eu vejo assim nos estudos que a gente faz seria a renúncia, né? A renúncia. Renunciar a gente mesmo para poder conseguir enxergar o caminho correto a ser seguido. E essa questão que você falou da população que está dormindo ainda, acho que o que a gente pode fazer é o respeito, né, cara? Que a gente não pode agredir. Se a gente observar Jesus, ele não forçou ninguém a nada. E todas as falas que ele fala, tipo assim, ele fala assim: eu sou o caminho e a vida, mas vocês é que têm que caminhar. Então, tudo depende da gente, né? Ele está ali como modelo a ser seguido, mas ele não pode fazer nada por a gente. Nós é que temos que caminhar para conseguir atingir digamos assim, né, a parte mais elevada da espiritualidade, do lado espiritual. Acho que é isso que é o caminho mais difícil, é isso. Ô, Wilker, eu Oi. queria só fazer uma ressalva que eu não concordo muito com o ponto que você falou de renúncia a nós mesmos, sabe? Eu acho que, no caso, a renúncia são naqueles aspectos que não são legais na gente. Por exemplo, a vaidade, né? O egoísmo, nos colocar sempre à frente de qualquer outro, né? Então, eu acho assim, é renunciar a estes aspectos e fazer sobressair os outros verdadeiros,
né? Então, não é uma renúncia a nós, é uma renúncia àquilo na gente que não presta. Sim. Realmente, às vezes, a maneira que a gente fala é errado mesmo. Seria, por exemplo, fazer a vontade do Pai e não a nossa, né? Seria isso. Então, isso que seria a renúncia, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Eu quero crescer, mas eu não quero fazer o esforço do crescimento, né? Então, aí que é isso que é difícil. Essa caminhada que é dolorosa, né? Ô, William, Oi. lendo o que o Paulo falou, né, sobre que a gente vem encontrando aí através dos estudos, né? Então, assim, hoje mesmo eu estava até conversando com a minha esposa e saltou os olhos aqui 2 itens. Um é dessa senhora que ela praticou o suicídio inconsciente, né? Então, a gente vê pessoas muitas vezes pegando este mesmo caminho do suicídio inconsciente e por mais que a gente tente mostrar à pessoa que independente do problema que ela esteja passando, né, principalmente problema conjugal, que ela tem uma outra forma que essa não é a solução, o que ela vem praticando não é a solução, né? Então, eu acho que no meio desse estudo nosso, isso é um item muito importante, a gente até ficar atento para ele, porque é algo que está mais próximo da gente, né, nos meios familiares, do que às vezes a gente pensa, né? Então, acho que isso aí foi muito importante para despertar a nossa visão. E dentro disso aí também, do que está sendo comentado na questão estudo, até ainda comentei com a minha esposa, assim, realmente, agora eu entendi por que Ezequiel sempre direciona a gente para um livro. Ele sempre nos dá um livro para a gente ler. Ele nos dá uma resposta, mas leia tal livro. Leia tal coleção, né? E aí Sua internet está falhando, Mauro. Melhor isso, né? Oi, Mauro. Sim. Sua internet falhou bastante, nós não conseguimos escutar a sua última fala. Tá. As duas, até ali na hora que eu falei, né? As duas coisas. Você falou do livro que Ezequiel indicou para estudar quando tem algum problema. Sempre Ezequiel indica o livro. E aí, hoje eu tive a oportunidade de entender por quê. E o negócio, assim, primeiro, ele não vai ter tempo de falar tudo para a gente. E segundo, que realmente é um ensinamento médio e longo prazo, onde que a gente, às vezes, não está preparado para ouvir. E hoje, através dos estudos aqui, a gente estava... Eu vou resumir aqui, a gente estava num comentário onde uma senhora se aproximou do grupo, falando que ela mandou matar o marido dela por causa de problemas lá que ele estava abusando dela. E escreveu um livro sobre isso, etc. e tal. Então, a gente vê que, através dos livros, né, e os ensinamentos que a gente vai pegando, a gente vê que essa nunca que seria uma solução. E hoje, para algumas pessoas, compartilham essa mesma... Falhou de novo. Falhou de novo? Até onde você ouviu ali? Você falou que a mulher mandou matar o marido lá e tal. Isso. E a gente vê nos livros aqui que essa não é a solução e a repercussão desses atos, né?
que a gente tem em outras vidas também. Então, aí dá para entender que, realmente, se as pessoas estivessem lendo esses mesmos livros que a gente está lendo, talvez a postura e a mudança mental e íntima seria totalmente diferente, entendeu? Eu diria Então, até aí o seguinte, não é só ler o livro, eu acho que nós temos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, é estudar o livro, né? Porque às vezes sim. a leitura é bom e tudo, mas o estudo acho que enriquece mais, né? Com certeza. A Estela quer falar? Tá mudo, Estela. Eu acho que mais do que o estudo, mais do que a leitura, é a mudança íntima, né? No meu disco, tudo o que vai contar é a mudança íntima. E eu estou assistindo aquela série pela segunda vez, né, The Chosen, Os Escolhidos, e cada vez que eu assisto, parece que é um livro que eu estou relendo. E tem uma parte que o Mateus, ele fica muito chateado, porque só naquele momento que ele está conhecendo a palavra do mestre, né? E o outro, que eu não lembro do outro apóstolo, o nome dele, fala com ele, não fica chateado, não, é porque chegou o momento. Então, eu acho que para todo mundo vai chegar o momento. Nós vamos ler muito livro. Eu conheço o Espiritismo desde que eu sou criança. Mas o meu momento, eu posso dizer que chegou esse ano, o ano passado. Porque a gente tem que ir nos nutrindo desses conhecimentos, né? Para a gente poder entendê-los e praticá-los na nossa vida. E a primeira forma da nossa prática é a nossa mudança íntima. Não adianta nada sem antes a gente mudar intimamente e sentir aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está praticando, seja nas tarefas, seja nas leituras, nos estudos lá do centro. Até os estudos que eu faço lá no centro hoje são diferentes, porque eu sinto o espiritismo, isso tudo que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender, de forma diferente, mais madura. Então, a gente não precisa de preocupar com aqueles que ainda não têm esse entendimento, porque o dia deles vai chegar. Todos nós vamos ter esse dia do despertar, né? Nós vamos fazer a nossa parte. Joga uma semente aqui, joga uma semente ali, sem querer impor nada, né? Joga a nossa semente, falar, a gente tem que falar, né? E espera brotar, porque toda semente brota. Pode demorar anos e anos, mas vai brotar. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, na nossa mudança íntima. Tudo isso que nós estamos aprendendo, nós estamos estudando aqui, lendo, igual eu estou lendo esse livro Memórias de um Suicida pela segunda vez. Eu já achei um monte de coisa que eu não tinha percebido. Olha que coisa maravilhosa, a oportunidade de estar aprendendo mais ainda, né? Então é isso. Quer falar, Ana? Sim, só duas coisas. Uma coisa que eu penso um pouco diferente, do Mal, eu sinto que o Ezequiel tem indicado muito mais os livros para nos ensinar a ter mais autonomia para a gente fazer as nossas coisas. Que às vezes eu vejo ali, semana após semana, às vezes as pessoas perguntando a mesma pergunta e o Ezequiel sempre falando, né? Eu não te respondi no passado, por que eu vou te responder agora? E os livros, eu acho que eles dão muito mais autonomia para a gente entender outras coisas, ter maturidade para tomar certas decisões, né? Em vez da gente querer, cada passo que a gente dá, a gente quer perguntar para a espiritualidade se eu posso dar aquele passo. A espiritualidade não está ali para isso, né? Não é essa a função dele, né? De falar se você pode não dar aquele passo. Então, eu sinto que ele indica para a gente muito mais isso. E uma outra coisa que eu acho que vem muito com os livros que o Ezequiel indica, que a gente já conversou também, é a gente entender a autoria das mensagens que vem para a gente. Que às vezes a mensagem parece ser belíssima, né? Porque, não sei, vamos falar do Chico Xavier, mas aí quando você vai ver o conteúdo não bate muito. Você só aprende a ter esse critério quando você lê, quando você estuda, para julgar alguma coisa. Então, eu acho que o propósito do Ezequiel ele é muito mais nos ajudar nesse despertar, nos ajudar a ter critério de como a gente está
vendo as coisas dentro do centro, fora do centro, porque, de novo, né, a gente não é médium do centro. E um negócio que o Iriker falou, que é justamente o que encerrou o capítulo, né, dessa possessividade que a gente tem, né, ali em cima das pessoas. Que ele encerra justamente o capítulo quando a esposa do Dimas vai até e se desespera ali, né? O quanto que, mais uma vez, né, a gente já tinha conversado, por exemplo, quando está num hospital e que a espiritualidade, para fazer o desligamento, precisa afastar o paciente. E aí, mais uma vez, esse apego que a gente tem ali, como que mais uma vez atrapalha o Dimas, né? Que o Dimas já tinha sido acalmado por causa de uma conversa indevida, depois ele passa por uma nova perturbação com a esposa, aí precisa dar passe na esposa, precisa dar passe nele, porque ele entra num processo quase de ficar louco, né? Ali com o desespero dela. Então, da gente talvez rever um pouquinho, né? De que eu perdi fulano, ou eu perdi ciclano. A gente não perdeu ninguém, né? Nem a gente pertence a gente, então que possessividade é essa, né? Que a gente tem sobre o outro? Que direito é esse que a gente tem de interferir no processo de desencarne no outro, né? Então, só isso que eu refleti. Maravilha. Então, você deu como encerrado o capítulo, né? Você quer falar alguma coisa, Vicente? Tá mudo o seu microfone. Então, Speed. Ih, caiu. Tá mudo o seu microfone, Vicente. Ligou. Isso, agora ligou. Beleza. Ó, a gente não pode esquecer o seguinte. Existe um detalhe aqui também, citou assim por alto aí, mas o que acontece? A gente tem ouvido muito da espiritualidade, que os nossos pensamentos são usinas em constante produção. E dependendo do que nós pensarmos, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós podemos trazer equilíbrio ou desequilíbrio para aquele ambiente. E ele cita o caso da presença de um companheiro do Dimas lá, que era alguém lá da polícia, e que ele faz um comentário que Dimas assistiu um crime que havia acontecido lá na cidade. E que Dimas, para evitar um problema, porque quem cometeu o crime era uma pessoa de grande influência naquela cidade. Então, para evitar que houvesse um mal maior em relação às famílias, a única testemunha do crime era o Dimas. E ele ainda tenta salvar a vítima, mas ele achou por bem não delatar o criminoso. E esse coronel, ele faz até uma piada, porque ele fala que o Dimas tinha a boca fechada, que ele nunca tinha visto uma pessoa de tamanha capacidade para não fazer comentário nenhum. Mas o Dimas havia feito uma confissão antes, ele não era espírita, ele tornou-se espírita depois, e ele havia feito uma confissão com o padre, e com o padre ele confessou que ele assistiu o crime. E o padre contou para outras pessoas. É muito interessante essa passagem. Mas eu estou comentando isso porque, no momento em que ele faz o comentário, o assassino aparece dentro da residência. E ele aparece pedindo, né, que aí é que ele viu que o Dimas tinha desencarnado, e ele ainda pede auxílio, porque ele precisava reencontrar com a vítima dele para pedir ele perdão. E que ele já tinha feito de tudo e não tinha conseguido. Então, desse detalhe, a gente tira o que nós, infelizmente, ainda temos dificuldade de aceitar. Que os nossos pensamentos são usinas geradoras. A grande maioria das pessoas, quer seja espírita, quer não seja espírita, ainda tem dificuldade para entender esse processo.
A nossa mente é usina que está em constante produção. Então, e o que nós produzimos é responsabilidade nossa. E tudo que você está produzindo vai chegar aos seus iguais. Essa é a realidade, porque isso é lei divina. Então, lá no final do livro também, ele faz um comentário muito interessante, que ele diz o seguinte, ele fala assim, o Fabrício, aprender é que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Quando eu falo que eu tenho mais horas de velório do que de festa, porque quase sempre as pessoas lembram de mim para os velórios, para as enfermidades, para as festas é muito raro. E eu não me importo com isso também, não. Sabe? Eu prefiro estar no momento da dor do que no momento dos excessos. É claro que a gente não pode ser antissocial e deixar de participar, né, principalmente quando a gente é convidado, mas quase sempre a participação nossa é na dor. Mas nos velórios, eu fico muito triste quando, às vezes, você está ali dando uma força para o desencarnado. E aí o que acontece? Às vezes, companheiros espíritas chegam e começam a entrar com assuntos que não tem nada a ver com o ambiente. É muito triste isso. Além disso aqui também que a gente está citando, nunca é demais lembrar que um dos maiores problemas que o mundo espiritual estava tendo lá para auxiliar o Dimas era em razão aos parentes dele, em especial a esposa dele. Cada vez que a esposa chegava, ela começava a gritar. E como que vai ser a nossa vida daqui para frente com a sua ausência? E o Dimas, mesmo dormindo, ele entrava em desespero, né? Além disso, quando o companheiro lá, o coronel, faz o comentário sobre a testemunha do Dimas do crime, ele também entra em desespero. Porque mesmo ele dormindo, porque houve, a gente chama de sono reparador. O mundo espiritual fez com que ele entrasse nesse sono profundo para ele poder recuperar as energias. Mas ali estava acontecendo tudo o contrário. Ele não conseguia ter o equilíbrio devido. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas não auxiliavam. Os próprios companheiros dele da casa espírita, tirando acho que 1 ou 2 lá, ninguém estava auxiliando. Então, que sirva de lição para a gente imaginar o seguinte: quando você é convidado para estar num velório, a gente precisa de entender que velar, a própria palavra diz velar, velar era auxiliar, é cuidar, né? É abraçar. Não é aproveitar o ambiente para falar, você quer contar anedotário? Sai dali, some dali, mas perto dos familiares. Eu estava num velório de uma pessoa, do pai de um desembargador amigo meu, e só tinha juiz, só tinha gente da classe temperamental, né? Pessoas sistemáticas eram poucas, mas temperamental eram muitos. E, de repente, ali se julgou, ali se condenou, ali absorveu, ali aconteceu de tudo durante o velório. E eu olhava para o meu amigo, né, que chama Luciano, e eu olhava para ele e eu via nele aquela tristeza que as pessoas que estavam ali não estavam para auxiliar. Ah, menino, eu levantei. Eu não tenho vergonha, não tenho. Eu sou cara de pau. Eu levantei e xinguei todo mundo. É um absurdo o que vocês estão fazendo. Vocês não são amigos do doutor Luciano. Vocês vieram aqui para velar, mas vocês estão aqui julgando o processo, tomando decisões. Aqui não é lugar para isso. O dia que vocês morrerem também vai acontecer a mesma coisa. Seus amigos vão fazer as mesmas coisas. Então vamos respeitar. Se vocês não quiserem respeitar o morto, respeitem pelo menos o nosso amigo. Todo mundo silenciou e ninguém falava mais nada.
E todas as vezes que alguém abria a boca, olhava para mim, eu... Ó, Vicente, sabe o que eu acho também? Às vezes, depois de uma certa idade, da gente, às vezes, ela se afasta muito de familiares, de certos amigos, de certas companhias. Quando acontece um velório, é a única oportunidade que você tem de encontrar, às vezes, certas pessoas. E aí, eu lembro que uma vez eu estava num velório e o pessoal falou assim, nossa, a gente só encontra agora em velório. E aí é o que eu acho que acontece, essas conversinhas, porque, tipo assim, tá todo mundo querendo botar fofoca em dia, apesar da situação não ser favorável, mas às vezes tem pessoas ali que não se encontram há 20, 30 anos, né? E é esse que é o problema do ser humano, né? Que aí vai querer contar, conversar e falar de outras coisas e realmente não é a hora. Mas para nós que temos conhecimento de como funcionam as coisas, nós temos que realmente... Aqui, deixa eu te falar. Esse é um ambiente, eu tenho uma informação sobre como que funciona um velório e tal. Vou pegar seu telefone aqui, depois a gente conversa. Por quê? Porque realmente até porque, olha bem, nós todos aqui vamos desencarnar. Nós todos. E podem ter a certeza de que aquilo que a gente faz em relação aos demais é o que vai acontecer na nossa vida, porque a gente é lei de causa e efeito. Então, como que eu queria um velório? Né? É respeito. É o respeito para quem desencarnou, é o respeito para a família, mas quase sempre o que a gente vê é tudo o contrário. Né? Então é isso. Ô, Vicente, já que acabou o capítulo, nós temos que escolher o próximo pessoa para fazer o estudo, mas antes eu queria pedir o seguinte. A Paula e a Fernanda, quando eles fizeram a apresentação do capítulo 13, nós não conseguimos fazer a gravação 100%. Aí eu tinha pedido para elas, né, para poder fazer a apresentação. Semana passada acabou que ela teve que viajar lá para o interior para ver a mãe dela e não teve jeito. Se na próxima semana a gente pode fazer essa reapresentação do final do capítulo 13 e depois fazer o do 15. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Eles já fazem isso e eles já preparam o 15 também. Olha para você ver. Bom, Terrível, gente. Terrível. combinado. É aquela história, prego que desponta, leva martelada. Tem que pegar no pé da gente, nós somos ovelha desgarrada. Não, mas lá na roça, nem se a internet pegasse, não dava para fazer o estudo. Nós fomos lá para auxiliar, saímos de lá um pouco mais cansados do que imaginávamos, mas tá bom. Foi legal, foi legal. Foi legal para ele. O que eu achei curioso é que a família não era dele. Eu cheguei ao consenso seguinte, que só tinha um jeito de resolver se todo mundo fosse embora e a casa ficasse vazia, porque cada um queria uma coisa. Mas tá bom. Então tá marcado, a gente faz o finalzinho e começa o 15. Ótimo. Ok. Quem pode fazer a oração final para nós hoje, para encerrar? O Paulo. Vai lá, Paulo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do nosso encontro nesse dia, pelas bênçãos, Senhor, da convivência que nos reuniu através do Teu Evangelho. Sem a Tua vinda entre nós, não estaríamos aqui hoje, depois de séculos, quem sabe milênios, nos reencontrando para podermos, Senhor, juntos auxiliarmos uns aos outros a trilhar o caminho que traçaste, Senhor, para a nossa redenção. Então, nós te agradecemos, Jesus, mais uma vez, por essa bela oportunidade e que nós possamos, Senhor, ao longo da semana, levar o que aqui aprendemos hoje para onde estivermos. O nosso pensamento se encha de luz, de equilíbrio, o nosso olhar seja compassivo, o nosso verbo, Senhor, seja verbo de amor, de bondade, de compreensão, de orientação e até mesmo de silêncio, que na maioria das vezes é mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Ô, gente,
noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Gente, Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Ó, Boas férias aí, Maurão. obrigado. Adeus.